Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é um vídeo do canal Terra Firma Society que eu estou procurando Terra Firma, porque eu esqueci de fazer o Terra Firma no começo, então estou fazendo agora, desculpa aí. Bom, hoje é um vídeo que ele vai ser uma caça ao tesouro, tá? Então hoje é dia de Saturday Horror Show e eu vou propor para vocês assistirem um filme antigaço, clássico do cinema, mas que não tem nenhum serviço de streaming desses, Netflix e tal. Talvez você vai achar no Horrorflix, tem um no YouTube que é filmes antigos e tem os filmes legendados lá. E eu vou propor para você assistir Tarântula, filme de 1955, um clássico do terror, Crawling Terror, 150 feet height, ou seja, 100 pés de altura. A aranha tem 30 metros, para entender, um pé tem 30 centímetros, né? Tem 30 metros ou 30 centímetros? E agora? Depois a gente faz as contas aí e vê qual é que é. Então, assim, esse filme ele é muito legal. Ele é de 1955, ele saiu no Brasil como Tarântula também, né? E em Portugal, Tarântula, a Aranha Gigante. Ele é um roteiro do Robert M. Frisco e do Martin Berkeley, direção do Jack Arnold. Ele vai ter no elenco John Eger, a Mara Corday e o Leo Kernot. E qual é a ideia desse filme? Esse filme ele começa esse pós Segunda Guerra Mundial, como eu falei lá da questão do George Romero, então você vai ter essas coisas da radiação, de animais gigantes, de mutações genéticas e tal. E qual é a proposta? Você tem um grupo de cientistas que está fazendo uma pesquisa para aumentar o tamanho dos animais e fazer com que eles rendam mais como alimento. Esses animais, você ter mais quantidade de carne para isso. Acontece um incêndio no laboratório e vai ter uma destruição. A maioria dos objetos de estudo vão morrer, só que quem vai escapar? Essa tarântula. E essa tarântula vai crescer de uma maneira gigantesca. Eles estão no meio do deserto, que é onde fazem as experiências radioativas, né, de testes nucleares também. Mas você vê, isso estou falando de 55 quando foi o filme, eles já estão mexendo com esse conceito. E eles estão numa cidade próxima do deserto e essa tarântula ela vai fugir desse lugar da experiência e ela já estava com esse produto nela. E aí esse produto vai gerar uma mutação nela, com que ela vai crescer muito mais que o normal. Então ela vai ficar essa tarântula gigantesca aí. Eu acho que ela seria de uns 3 metros de altura e pode ter uns 30 metros de comprimento. Não dá tudo isso também. E aí é muito louco você pegar a ideia, né, dela vindo e tudo mais, e você imaginar o jogo de câmera que esses caras fizeram para poder fazer os efeitos especiais. É muito legal nesse filme que você não tem a sensação de defeito especial. O que é o defeito especial? Era o efeito especial que com o tempo ele vai ficando zoado. Ou ele já foi zoado logo de cara, né? Tipo The Attack of Killer Tomatoes, por exemplo, o ataque dos tomates assassinos, que já de cara já tá tudo ruim lá. Que aliás tem no Plex TV. O que acontece? Eles fizeram jogos de câmera e colocar a tarântula de verdade. Então eles filmaram uma tarântula várias vezes fazendo várias coisas e aí eles põem os atores em perspectiva com uma projeção atrás, interagindo com ela assim. E aí vai ter aquele típico filme de homem contra animal, assim, né? Ele é um dos primeiros filmes que você vai ter dessa ideia de animais gigantes, né? Você tem lá de formiga, muitas coisas foram feitas nessa época, assim, mas esse é um que é muito bem feitinho. E até hoje você olha para essas imagens
da tarântula interagindo e destruindo as coisas e matando as pessoas, e você fica impressionado, assim, porque você compra a ideia do filme. Uma coisa que ajuda, ele é um filme em preto e branco, então fica o contraste desse jogo de câmera, ele não fica tão forte quanto fica, por exemplo, quando você vê, opa, de novo, Ronaldo não, né? Ronaldo é a minha tarântula que aparece, vira e mexe aqui assim, eu tenho que... Porque, não sei se vocês sabem, eu tô gravando aqui, eu tô no meio da gravação, se eu não fizer isso, ele para o vídeo. Então eu tenho que desligar antes, ele aparece como, vai parar a gravação, mano. Então, o lance do filme ser preto e branco, ele ajuda muito nesses contrastes que você teria da imagem projetada atrás com eles interpretando assim na frente. Então, é muito legal, muito bem feito. O que acontece? Ele vai mostrar um pouco desse medo pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, né? Então, você coloca a ciência numa nova dimensão. Você tem a ideia da ciência, o perigo da ciência. Uma coisa que o ser humano vai aprender, e isso é muito importante ficar claro. Quando os americanos jogaram as bombas em Hiroshima e Nagasaki, não foi de primeiro momento que o mundo ficou sabendo o que tinha acontecido lá. Só nessa metade dos anos 50 que as pessoas vão começar a ter acesso às primeiras imagens, aos primeiros estudos de tudo aquilo que resultou aquele ataque nuclear. Então, nesse momento, e ao mesmo tempo, a União Soviética e os Estados Unidos estavam testando nos desertos bombas cada vez mais potentes que aquelas que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o atol de Bikini, onde eles testaram lá bombas nucleares, eles só foram descobrir que a bomba causava o efeito radioativo estudando o pessoal em Hiroshima depois dos ataques e que causava câncer. E aí eles começaram a perceber que as pessoas que moravam próximo do atol de Bikini, as pessoas que moravam naquela região estavam tendo uma grande incidência de câncer, né? Então esses filmes eles vão começar a trabalhar com esse medo da guerra nuclear. Você começa a construir esse medo da ciência nuclear na cabeça das pessoas e da ciência para alimentar também a Guerra Fria. Nesse momento, você sabe que as duas potências elas têm grandes armamentos nucleares e elas não vão poder se enfrentar. Por quê? Porque o que vai acontecer com quem estiver próximo disso e as consequências para o planeta vão ser desastrosas. Então eles vão começar a trabalhar esse conceito do medo, e o medo ele é muito importante na construção, como eu falei no vídeo lá de como se tornar um tirano, de você ter uma narrativa dentro do seu país, de acreditar no governo com o medo do que o outro governo pode fazer por você. Então aí vai começar o medo sobre o comunismo, da União Soviética ter também as bombas nucleares, que eles vão tentar dominar as coisas. E aí o cinema hollywoodiano ele vai começar a trabalhar essa questão do medo de várias formas. Então você vai ter através de histórias, das pulps, né? Você vai ter isso através de programas de televisão que começam a aparecer, de discussões no rádio. Então você começa a alimentar esse medo coletivo, sejam com coisas absurdas, como no filme da Tarântula, ou com coisas mais próximas, mas essa ideia da ciência, da radioatividade. Então é muito doido, e esse tipo de filme ele teve um papel muito interessante na construção de uma neurose coletiva na hora de lidar com essas questões, na hora de lidar com esses problemas que depois foram escaloneando, né? Você vai ter isso no quadrinho e tudo mais, e até o que eu falei, no Como Se Tornar um Tirano, a ideia de usar isso também, o modo de vida americano, e usar o cinema para vender para os comunistas uma coisa que eles não tinham e fazer com que eles começassem a ficar cada vez mais insatisfeitos lá dentro dos países deles. Mas não ver também
as outras coisas que o capitalismo coloca por aí. Então, eu recomendo no Saturday Horror Show o filme Tarântula. Procura lá, é um filme muito legal, ele é gostoso de assistir, ele vai ter 1h20 aí, e é muito interessante. Presta atenção nessa questão dos efeitos especiais, e aí ele vai cair naquilo ali do filme, que vou conseguir resolver o problema e tudo mais. Será? Vamos dar uma olhadinha no poema de hoje. O poema de hoje vai falar do medo, tá? E o quanto a gente dá margem para isso e para as outras pessoas. Então o poema chama Limites Claros. As pessoas só ocupam o espaço que a elas cedemos inconscientemente, ou por medo de magoá-las, se não deixarmos bem explícitos os limites que devem ser traçados, com clareza e objetividade, cada vez que sintamos essa incômoda invasão dos nossos individuais princípios. Então, às vezes, a gente tem muito medo de determinar um limite para a pessoa, de falar, ó, mano, até aqui beleza, agora eu não quero mais saber, você está me incomodando, isso não é legal. A gente tem muito medo de magoar os outros e acaba abrindo mão do nosso espaço individual. E o que aconteceu? Por a gente ter esse medo, ele pode ser alimentado de várias formas. Então o medo da gente não dizer não para um governante, o medo da gente não dizer não para um superior que está fazendo talvez uma coisa errada e a gente não fala nada, né? A ideia lá, por exemplo, e aí você vai, não tem nada a ver com isso que eu estou falando, eu fiz uma ligação totalmente tosca aqui, perdão. Mas assim, a ideia do filme, né, de você ter uma necessidade muito grande e você não traçar um limite do que é razoável. Então vamos começar a fazer experiências científicas e aumentar o tamanho dos animais e que se dane todo o meio ambiente, vamos extrair o que a gente puder da terra e a gente não está preocupado com os efeitos colaterais que podem acontecer. E aí o Tarântula vai dar esse recado, ó, cuidado na hora de brincar de Deus. A gente já falou sobre isso no livro e no filme do Frankenstein. Diz aí, você conhecia esse filme? Já assistiu? Eu sei que o filhotão assistiu porque foi ele que me arrumou esse filme aqui. Nossa, minha mãe cantando pneu aqui, ó, abrindo um armário, muito louco. Então, assim, diz o que você acha do filme, se você assistiu, se você já tinha parado para pensar nessa questão da Guerra Fria e o cinema ser usado para incutir o medo, né? Muita gente fala da questão da pandemia, né? O Michael Moore trabalha muito com essa ideia lá que veio das Torres Gêmeas também, mas isso a gente vai desenvolver em outros vídeos. Deixa o seu like, seu dislike, se inscreve no canal e a gente se vê em outro vídeo de Saturday Horror Show. Tchau, tchau.